Fala galera, hoje é dia de A Morte do Sonho. É uma história da Marvel, escrita por Ed Brubaker e desenhada por Steve Epting e Mike Perkins no ano de 2007. A Guerra Civil separou os heróis, a lei de registro é oficial e quem não aderiu foi perseguido como criminoso. Tony Stark, o Homem de Ferro, se tornou o diretor da SHIELD e encabeçou a execução da lei nos Estados Unidos contra o grupo de renegados liderados pelo Capitão América. Só que ao ver o mal que a guerra causava na população, o Capitão América se rendeu e foi preso. Mas esse acabou sendo o caminho para um triste acontecimento, para a morte do sonho. Para entender essa história, é extremamente recomendado que você conheça duas outras, a Guerra Civil e o Soldado Invernal, já que a morte do sonho é consequência direta dessas HQs. Mas se você não leu nenhuma delas, eu fiz vídeo das duas histórias e vou deixar os links para os vídeos aqui na descrição. E antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like aqui para não esquecer depois, me segue no Instagram e baixa o aplicativo do canal, o link também tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história. Senta aí. Senta que lá vem a história. Durante a história Soldado Invernal, Bucky Barnes voltou. O Capitão América trouxe suas memórias de volta graças a um cubo cósmico. Mas outra pessoa que também voltou foi o vilão Caveira Vermelha, que agora habitava a mente de Alexander Lukin, inclusive o responsável por manipular o Soldado Invernal nesse tempo todo. A filha do Caveira, chamada de Pecado, também está de volta quando o seu namorado Ossos Cruzados retoma suas memórias antes apagadas. Steve Rogers, o Capitão América, vem trabalhando ao lado de sua namorada Sharon Carter, a Agente 13, para encontrar o Bucky e tentar trazê-lo do seu lado depois da confusão no arco Soldado Invernal. Mas Bucky não queria ser encontrado. Ele estava livre da lavagem cerebral, mas vivia perturbado por todos os crimes que cometeu nesse tempo. Por isso, fazia alguns atos heróicos por onde passava e estava disposto a caçar o General Lukin, o culpado disso tudo, em qualquer parte do mundo. Essa busca passa por Londres, mas ele o encontra realmente na torre da empresa Cronas, uma empresa que o Lukin inclusive era dono. Só que ali, um gigantesco robô criado pelos vilões ataca a cidade e Bucky acaba se unindo ao Capitão América como nos velhos tempos para destruir a ameaça. Mas o Caveira Vermelha tinha um plano. O robô atacou a própria sede da Cronas antes de ser destruído, o que fez com que Lukin parecesse mais uma vítima das ações super-humanas pelo país. Fato inclusive que ganhou força quando uma escola cheia de crianças foi explodida em Stanford e que foi o estopim que deu início para a Guerra Civil. A guerra criou a lei de registro, Homem de Ferro contra Capitão América, até que o Capitão se entrega e vai preso, encerrando o conflito. O problema é que durante esses eventos, o Caveira Vermelha continuava seus planos e tinha ao seu lado o Dr. Faustus e Arnim Zola. O Dr. Faustus é um grande psicólogo que pode alterar e controlar a mente de seus pacientes. E com um mecanismo criado por Arnim Zola, ele pode alterar a sua aparência agora. Com isso, um grande plano de conspiração é iniciado quando o médico oficial dos agentes da SHIELD é morto e o Dr. Faustus assume seu lugar. E uma de suas pacientes era a Agente 13. Bucky continua fazendo suas investigações particulares e ainda vive nas sombras. Poucos sabiam que ele estava realmente de volta e que ele era o Soldado Invernal. O único que o auxilia é um renegado Nick Fury que estava exilado da SHIELD nessa época e também quer caçar o Caveira Vermelha como todo mundo. O problema é que o vilão tinha aliados perigosos, até mesmo o Doutor Destino que criaria uma arma especialmente para ele.
Então é nesse ponto que começa a história, onde relembramos a trajetória de Steve Rogers, como ele se tornou o Capitão América e como ele era a personificação do sonho americano. O homem mais puro, mais honesto, que vestia a bandeira americana, era o maior exemplo de herói, só que agora ele era considerado um traidor. O herói que salvou o mundo inúmeras vezes era levado a julgamento por agir contra a lei de registro e contra o governo do seu país. A população se aglomera para esse evento, onde alguns o querem livre como um herói e onde outros apoiam sua prisão, como se esquecessem tudo que ele já fez pelo país, ou talvez porque estivessem com medo. Todos se preparam para ver Steve Rogers, o Capitão América, ser levado ao tribunal, onde inclusive a Agente 13 estava por ali, e onde Bucky, o Soldado Invernal, também acompanhava de um local próximo. Até que o Capitão surge e as câmeras são apontadas para ele. O problema é que não eram só as câmeras que tinham sido apontadas. Steve vê um ponto vermelho nas costas de um dos guardas que o escoltava e percebe imediatamente que é a mira de uma arma. Nesse momento então ele salta e empurra o guarda num último ato heróico, evitando que ele tomasse um tiro. Mas esse tiro estava destinado ao Capitão América. Tudo acontece muito rápido a partir daí. A população se desespera com o início de um tiroteio. Câmeras filmam toda aquela confusão, enquanto a Agente 13 corria para perto do seu amado Steve Rogers. Só que ao chegar, mais 3 tiros são disparados a queima-roupa. Os 3 tiros que realmente são fatais e deixam o Capitão América baleado nas escadarias do tribunal. Bucky mede a direção da bala e parte para encontrar o responsável. Inclusive o Falcão surge também e auxilia o Soldado Invernal na caça do responsável pelo primeiro tiro. E num helicóptero próximo eles encontram o Ossos Cruzados. Um intenso combate se inicia e Bucky nocauteia o vilão, o culpado por disparar no Capitão América. Ele o deixa inconsciente enquanto foge e deixa o vilão aos cuidados do Falcão, que mesmo sendo registrado na lei, deixa o Bucky ir embora. O homem que disparou em Steve Rogers foi preso, mas o herói, o Capitão América, não suporta e nos braços da Agente 13, a caminho do hospital, ele morre. Aquilo parecia impossível, mas era real. O Sentinela da Liberdade, o maior de todos os heróis, tinha falecido. A Agente 13 vai no banheiro, não acreditando nisso tudo. Quem poderia ter dado aqueles outros 3 tiros fatais no capitão? Até que uma mulher misteriosa aparece. Aquela era a Pecado disfarçada e ela diz para a Agente 13 que tem um recado do Dr. Faustus, para que ela se lembre. E assim as memórias são realinhadas e vemos que foi a própria Agente 13 quem deu os outros 3 disparos a queima-roupa. Foi ela, comandada pelo Dr. Faustus, a responsável pela morte do Capitão América. Sharon obviamente não conta isso a ninguém e sofre calada por saber da verdade. E nesse momento acontece a despedida. O funeral do Capitão América, vista melhor na HQ, morre uma lenda que complementa melhor esse arco. Aqui vemos a reação dos heróis com a morte do Capitão, como eles passam pelos estágios do luto, pela negação quando o Wolverine precisa ver com seus olhos o corpo do Capitão para realmente acreditar que ele estava morto. Com a raiva quando os heróis, tanto pró quanto contra o registro, começam a perder o controle de suas ações e passam a se irritar e descontar sua raiva em qualquer tipo de situação. Com a barganha, onde o Homem de Ferro encontra Clint Barton, o Gavião Arqueiro, que tinha sido ressuscitado há pouco tempo pela Feiticeira Escarlate nos eventos de Dinastia M. Aqui, Tony Stark tenta convencer o Gavião a se tornar o próximo Capitão América. Ele diz que o manto precisa continuar mesmo Steve Rogers não existindo mais.
O Homem de Ferro já testou vários soldados da SHIELD para assumir esse manto, mas nenhum tinha habilidade suficiente para manusear o escudo. E com o alto nível de reflexos do Gavião, ele seria perfeito para o cargo. Mas quando ele usa o uniforme uma única vez, ele parte junto do Homem de Ferro na caçada contra o Patriota e contra a Gaviã Arqueira. Dois adolescentes que estavam contra o registro, mas que eram heróis de qualquer forma. Só que o Homem de Ferro não se importava com isso e queria prendê-los independente de qualquer coisa. Nesse momento, o ex-Gavião Arqueiro entende que Tony Stark só está querendo achar um substituto para amenizar a culpa que ele estava sentindo, por se considerar um dos responsáveis pela morte do seu antigo amigo Steve Rogers. Assim, Clint rejeita o uniforme e o escudo. Os heróis tentam superar o luto, mas alguns, como o Homem-Aranha, caem numa grande depressão ao perder o seu maior símbolo de heroísmo. Mas é graças a um discurso do Falcão durante o velório de Steve Rogers que os heróis chegam à aceitação e entendem que Steve era um real herói, que ele inspirou homens, mulheres e crianças a serem os heróis que sabiam que poderiam ser. Mesmo alguns heróis não podendo estar ali, todos sabiam que Steve foi quem uniu várias pessoas e quem deu a esperança a todos de sempre lutar pela justiça e pela liberdade. Ele estaria feliz em ver como seu símbolo inspirou tanta gente. 3 dias depois, no Ártico, Tony Stark leva os únicos disponíveis que fizeram parte da primeira formação dos Vingadores, Hank Pym, o antigo Homem-Formiga, e Janet Van Dyne, a Vespa. E ali ele revela que levou o verdadeiro corpo de Steve Rogers. Ali foi onde o encontraram congelado há muitos anos atrás, numa época onde pensavam que o Sentinela da Liberdade estava morto. E era ali onde ele deveria continuar sendo mantido. Então, com a ajuda de Namor, seu corpo seria bem cuidado. Só que enquanto isso, Bucky não aceitava a morte do seu melhor amigo e inclusive culpava Tony pelo seu assassinato. Mas antes de ir atrás dele para tirar essa história a limpo, ele sabe que foi o Caveira Vermelha o real mandante dos disparos, então ele deveria ser caçado primeiro. Enquanto isso, a Agente 13 sofre com o fato de ter matado seu amado e ainda parece ter algum tipo de influência do Dr. Faustus. Com isso, ela abandona a SHIELD. Desse jeito, o Falcão, enviado por Nick Fury, pede que ela a acompanhe numa busca por Bucky, para evitar que ele fizesse qualquer besteira querendo atacar Tony Stark. Tony fez um museu do Capitão América e Bucky parte para recuperar o escudo do seu melhor amigo, já que para ele, esse símbolo não deveria ficar aos cuidados do Homem de Ferro. Mas ao chegar no local, Bucky percebe que o real escudo não estava ali. Assim, ele se infiltra na SHIELD e descobre a real localização do verdadeiro. Desse jeito, Bucky prepara um plano e ataca o local, mas não chegaria ao seu objetivo por causa da segurança, sabendo assim que o escudo seria alterado de local. Então ele espera e vê 4 furgões blindados indo em diferentes direções, mas ele sabia que os furgões seriam só uma distração, até que um outro carro blindado sai, e é ali que o escudo estava sendo levado. O Soldado Invernal chega e destrói o carro. Então dali surge a Viúva Negra, a encarregada de levar o escudo ao novo local. Com isso, Bucky a enfrenta pela posse do símbolo do Capitão América. E por ele e a Viúva Negra terem tido um relacionamento quando ele ainda tinha o cérebro alterado, o combate se torna muito mais pessoal do que já era. A luta é árdua, mas o Soldado Invernal consegue nocauteá-la e assim recupera o escudo do seu melhor amigo. A partir daí então, além da Agente 13 e do Falcão buscando Bucky, Tony Stark ordena que a Viúva Negra o procure também
e ela acaba unindo forças com os dois heróis enviados por Nick Fury. O problema é que a Agente 13 ainda sofria a influência do Dr. Faustus. Enquanto isso, o próprio Tony recebe o contato de um advogado de Steve Rogers que lhe pediu para entregar uma carta a Tony caso ele viesse a falecer. Então, com o ocorrido, Tony Stark recebe o recado e é onde vê que Steve conta sobre a volta de Bucky e como sua cabeça foi alterada. Ele não quer que seu amigo fique perdido, que seja perturbado cada vez mais. Ele pede para que Tony cuide de Bucky e para que, independente de qualquer coisa, ele não deixe o símbolo do Capitão América morrer com ele, porque o manto é muito maior que o homem que o veste. Assim, a busca por Bucky tem uma nova motivação agora. E esse é o indício de que o próprio Tony seria o incentivador de Bucky se transformar no novo Capitão América. Assim, o sonho não estaria morto. E é desse jeito que termina a história. A Morte do Sonho é um quadrinho que aborda as consequências da morte do Capitão América, mas o foco aqui é o Soldado Invernal. Morre uma Lenda é um quadrinho que aborda as consequências da morte do Capitão América nos outros super-heróis da Marvel, mas que não tem muito foco. A ideia da morte do Capitão foi ótima e o momento era perfeito, mas a abordagem feita talvez não tenha sido das melhores. A Marvel queria que fosse algo tão grandioso como foi a morte do Superman na DC, mas não chegou a tanto. A Morte do Sonho é sim uma boa HQ, cheia de conspiração bem executada, com um roteiro envolvente e uma arte muito competente. Mas a narrativa até a morte do Capitão é uma, e depois os eventos são contados em algumas frentes que a todo momento se intercalam, o que quebra um pouquinho o ritmo da leitura, mas não chega a estragar o quadrinho como um todo. Aqui nesse vídeo eu trouxe a história de A Morte do Sonho, mas também trouxe uma boa parte de Morre uma Lenda, porque as duas histórias se complementam e talvez a leitura em conjunto seja necessária para a experiência total, para ver como realmente o Capitão América é fundamental para o psicológico e para a moral dos heróis, e porque o manto precisa continuar vivo. A importância dessa HQ é muito grande porque alterou o status de um dos maiores símbolos da Marvel e afetou todos que estavam ao seu redor, inclusive os leitores. A Morte do Sonho é uma HQ cheia de sentimentos, carregada de emoções que você deve complementar com Morre uma Lenda, mas que por si só leva o nome e o manto do Capitão América adiante, passando o escudo para o Bucky eventualmente. Mas essa história é coisa para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.